A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez nesse canal de comunicação e desta vez já para a lição número 9, onde nós vamos falar sobre a volta de Jesus em glória. Então vejamos a nossa imagem. Hoje nós estaremos numa lição bem condensada e vamos falar de forma bem reduzida o nosso conteúdo. Então sabemos que a volta de Jesus em glória se dará após o que? A grande tribulação, que foi a lição número 8, na qual nós explanamos aí em cerca de 40 minutos a lição passada. Nessa, acredito que metade do tempo será suficiente para nós discorrermos sobre esse conteúdo. Então, após a grande tribulação, nós explicamos aqui que a grande tribulação é o período de 7 anos, o início da grande tribulação. Antes da grande tribulação ocorrerá o arrebatamento da igreja. Nós temos um período de 7 anos, que é chamado de 70ª semana, e ao final da grande tribulação temos a volta de Jesus em glória. Correto? Então estamos vivendo esse período, o tempo da igreja, a era da igreja, o tempo da graça. O arrebatamento ocorrerá a qualquer momento. Vimos que essa volta de Jesus ela está subdividida em duas fases, né? A primeira fase é invisível, nós chamamos de arrebatamento, ela visa pegar o mundo de surpresa, Jesus vem para a igreja. E a segunda fase ela é visível e ela é específica para o povo de Israel. Correto? Então aqui nós temos uma ilustração. A primeira fase que nós falamos do arrebatamento ela é invisível para o mundo. Os mortos em Cristo, somente os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados, serão ambos arrebatados juntamente a encontrar com o Senhor nos ares, e estaremos assim para sempre com o Senhor. Então essa é a primeira fase, o intervalo de 7 anos para a grande tribulação, e no final da grande tribulação temos aqui a segunda fase da volta de Jesus, é uma fase em glória, todo olho verá. Isso aqui está como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem para todas as nações. Onde estará a igreja? Nós já vimos que esse período da grande tribulação ela estará participando das bodas do Cordeiro. E durante a grande tribulação, explanamos também na lição anterior sobre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, são os juízos que irão acontecer durante o período da grande tribulação. Isso porque essa lição inicia-se no tópico número 1, que fala que a volta de Jesus ela será vista por todos, ou seja, todos verão Jesus voltando nessa segunda fase. Então, o primeiro subtópico dessa lição, são 2 subtópicos. O primeiro nos fala exatamente o seguinte: Jesus voltará com poder e glória. Então isso será uma volta visível, será uma volta magnífica, onde o mundo será surpreendido. E diz que as tribos, as nações se lamentarão ao ver o Filho do Homem. Isso porque num contexto de grande tribulação, aqueles que não acreditaram, aqueles que aceitaram o sinal da besta, o sinal do anticristo, vão lamentar ao ver o Filho do Homem voltando com grande poder e glória. Então, esse momento que fala de poder e glória, se fala da manifestação em glória de forma visível para que todo olho possa ver. Bom, o cortejo, segundo o subtópico, o cortejo que vai acompanhar Jesus está aqui. Nós vemos aqui Apocalipse capítulo 19, versículo 11 e versículo 14, nos fala dessa comitiva que acompanhará Jesus nessa vinda em glória. Então nós já vimos, eu gostaria de chamar a vossa atenção, você que está nos acompanhando no vídeo, e eu gostaria até que você nos enviasse a sua pergunta. Hoje eu vou fazer essa explanação de forma bem resumida e vai ter algum choque com algum ensinamento que você já teve nessa questão da volta em glória de Jesus.
E a primeira está aqui: quem estará acompanhando Jesus? E nós já ouvimos e já vimos muitos explanarem que a igreja estará acompanhando Jesus nessa segunda fase da volta dele. Mas vejamos quem estará com Jesus na sua volta. Vejamos aqui, versículo 11 diz que João viu o céu se abrindo nesse momento, e viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Então esse cujo manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não há dúvida que ele é o fiel e verdadeiro. É diferente daquele cavalo do primeiro selo que foi desatado. Mas veja agora o versículo 14. Quem está seguindo Jesus nesse cortejo da sua volta? Eles seguiam os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem são esses cavaleiros que estão acompanhando Jesus? O texto nos diz que são os exércitos no céu. Então vejam bem, sempre que a Bíblia se refere a exército, está falando-se de anjos. Quando Deus, pela sua palavra, criou todo o exército do céu, isso se fala de anjos, que são exatamente criados para funções específicas, até mesmo para a batalha. A igreja não é para batalhar, a igreja não vai lutar com ninguém, a igreja não tem que ir para a batalha contra Satanás e seus anjos e contra o anticristo e seus aliados, não? Porque a igreja não foi criada para entrar em batalha, porque Deus já tem anjos específicos para poder fazer esta batalha. Então vejamos que quem acompanha Jesus são anjos, e os textos demais vão nos dizer que a outra palavra que é muito usada para se embasar na questão da igreja estar vindo junto é a palavra santos, quando o Senhor virá com seus santos, mas santos também são chamados os filhos de Deus, que eles são chamados de santos, e nesse contexto são também os anjos, porque eles são chamados de santos anjos. Então nesse texto eu posso depois, você caso tenha alguma dúvida, pode nos enviar sua pergunta que nós responderemos de forma embasada e com subsídio, embasamento bíblico também, com argumentação bíblica, ok? Então vejamos mais uma imagem aqui, já no tópico 2, eu disse que nós vamos condensar bem. O tópico 2 diz que Jesus voltará para dar vida, para devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel do extermínio. Então vejamos que nessa batalha, da guerra do Armagedon, Jesus virá com o propósito de derrotar o exército do anticristo que se ajuntou, e João viu o número desse exército, dizendo que foram 200 milhões de soldados. E esse segundo subtópico, ele nos traz, vejamos aqui, ele nos traz 6 subtópicos, está aqui à nossa esquerda, 6 subtópicos, e o primeiro fala da recompensa dos ímpios. Qual será a recompensa dos ímpios? Exatamente o que nós podemos apontar, que eles serão lançados no inferno, porque essa será a recompensa de todos aqueles que se uniram e reuniram contra Cristo e seu exército. Vejamos aqui qual será essa recompensa, versículo 20 e 21 do Apocalipse. Veja bem, a besta foi presa. Quem é a besta? O anticristo. E junto com ela, o falso profeta. E também nos diz que e com quem enganou os que receberam o sinal e adoraram sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago que arde com enxofre. Os demais, quem são os demais? As pessoas que aceitaram o sinal da besta. O que aconteceu com eles? Eles foram mortos, diz o texto, foram mortos com a espada aqui fala da palavra, que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves do céu se fartaram de suas carnes. Veja bem aqui, o que nos diz isso? A recompensa dos ímpios. O anticristo, que é um ser humano capacitado por Satanás, o falso profeta da mesma forma, que os 2 são seres humanos,
eles já serão lançados diretamente, sem passar pelo juízo final, para o lago de fogo. As pessoas que aceitaram o sinal da besta, o sinal do anticristo, elas vão ser mortas pela palavra. Jesus não vai lutar de espada com ninguém, a igreja não vai lutar com espada com o exército do anticristo. Ele simplesmente dará uma palavra, porque diz que a espada que sai da sua boca, e a espada representa, ela simboliza a palavra de Deus. Ele simplesmente vai dar uma ordem e todo o exército do anticristo será destruído, aniquilado, e todos aqueles que possuem o sinal da besta serão mortos mediante a palavra que sai da boca de Jesus. Correto? E nesse momento nós vemos que essa será a recompensa. Automaticamente mortos serão lançados onde? No inferno, onde irão aguardar a ressurreição final para o juízo do grande trono branco. Então essa é a recompensa dos ímpios. Vejamos agora os demais tópicos que nos falam. A batalha do Armagedon. O que é a batalha do Armagedon? Ocorrerá no vale do Megido, é um vale de Jezreel. Já estive nesse lugar, né, nas minhas viagens que fui a Israel, visitei, inclusive no vale do Megido, no vale de Jezreel. É um vale muito extenso, é uma planície onde possuem bases subterrâneas da Força Aérea de Israel. Os aviões da Força Aérea de Israel ficam ali de forma ocultados, eles ficam ali de forma subterrânea nesse vale, e exatamente ali onde se reunirá todo o exército do anticristo para essa batalha, chamada Batalha do Armagedon. Apocalipse capítulo 16, versículo 16, que diz que se reuniram neste local. Terceiro subtópico, vejamos aqui, o anticristo se voltará contra Jesus. Ou certo, o objetivo dele é lutar contra aquele que está montado sobre o cavalo branco e contra aqueles que o está seguindo. Mas essa batalha do anticristo ela é inútil, porque nós vamos ver que ele vai ser lançado. Não existe travamento de guerra de braço, de espada ou de armas entre Cristo e o anticristo. Simplesmente a palavra do Senhor será suficiente para poder derrotar o anticristo, que fala que o iníquo será aniquilado pelo sopro da boca de Jesus. O sopro também representa o Espírito, ou seja, o próprio Espírito de Deus, ele vai aniquilar o anticristo e vai o lançar no lago de fogo. Então vejam bem que não há travamento, simplesmente o sopro, o Espírito que Jesus vai falar, ele vai aniquilar o anticristo. Quarto subtópico, o fim da batalha do Armagedon. Então observe bem, quarto subtópico, o fim da batalha do Armagedon vai nos mostrar exatamente o que? A prisão de Satanás. Vejamos que também Cristo ele não vai degladiar com Satanás. Muitas pessoas imaginam que Cristo ficará frente a frente com Satanás nesse momento, no final da batalha do Armagedon, mas não acontecerá. Simplesmente Jesus dará ordem a um anjo, e um anjo forte descerá com a chave do poço do abismo. Este anjo ele vai prender Satanás por 1000 anos e vai trancafiá-lo nesta prisão chamada abismo. Então observe que nem o próprio Satanás merecerá a atenção de Cristo para uma batalha pessoal, porque Cristo não tem objetivo de lutar com sua criatura. Jamais a criatura pode medir forças com seu Criador. Por isso Jesus envia uma outra criatura, envia um outro anjo para que ele cuide de aprisionar Satanás. Veja que o seu Deus é muito grande, ele é muito poderoso. Isso nos mostra exatamente o poder, né, desse Deus que nós servimos, que Satanás não representa nada diante do poder dele. Pois bem, vejamos agora, observe aqui, quinto subtópico, o julgamento divino. Aí na lição você vai observar o julgamento divino. Aqui um outro confronto que você vai também questionar.
Nós temos aqui na lição abordando o capítulo 25 de Mateus, falando sobre julgamento de nações. Entendo eu, pelos textos bíblicos, que esse capítulo 25, quando vai falar aqui agora de julgamento de vida e de separação de bodes e ovelhas, não se trata de um momento que vai ocorrer no final da grande tribulação. Não. Esse é o momento que se trata do juízo final. Apontemos 3 circunstâncias, 3 argumentos aqui para mostrarmos que o 5º subtópico, o 6º subtópico, aponta para o juízo final. Então está aqui Mateus 25, versículo 31 a 46, separamos o versículo, e diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Esse trono é exatamente o trono branco, o trono de juízo. E todas as nações serão reunidas diante dele. Deus não vai julgar a nação, uma nação, por exemplo, a nação brasileira, se for infiel a Deus, ele vai lançar toda uma nação no lago de fogo. Não, o julgamento é pessoa por pessoa, será individual. Claro que cada nação que mais serviu, ela é mais abençoada, isso no reino terrestre. Mas aqui está falando-se de reino eterno. Por que reino eterno? Vejamos bem. E todos se reunirão e apartarão uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Uns ficarão à esquerda, outros à direita. Então veja bem. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, e possui por herança o quê? O reino que está preparado, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vejamos que isso nos mostra, vamos fechar essa tela aqui, vejamos que esse reino, ele está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, desde Deus criar o homem, Deus já preparou o reino para que o homem habitasse com ele. Está falando do reino de Deus, está falando do reino celestial. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, já para os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo e seus anjos. Está falando de lago de fogo, condenação eterna, de lançar no lago de fogo. Não está falando de lançar no inferno, mas está falando do fogo eterno preparado para o diabo. Onde o diabo será lançado, nós vimos que no final o diabo será lançado no lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta. Então observe bem, as ovelhas está dizendo: possuí o reino que está preparado para vós antes da fundação do mundo. Para os bodes, fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Muito bem, avancemos aqui. Conclusão de todo esse texto, o último versículo 46, você vai concluir. Vejam bem: irão estes, eu estou falando dos ímpios, ou dos ímpios, irão estes para o tormento eterno. Veja bem, tormento eterno, não é inferno. Mas os justos para a vida eterna. Então, se está falando de vida eterna, está falando de eternidade. Não está falando de milênio, está dizendo, não está dizendo que ele vai entrar para o milênio, está dizendo que ele irá para a eternidade. Ok? E se você ainda tem dúvida, ao ler e reler esse texto, você pode nos passar depois a sua pergunta. Vamos para o terceiro e último tópico, para fazermos o fechamento. Satanás é preso por 1000 anos. Então, aqui, ó, vi descer do céu um anjo. Está vendo que quem prende Jesus, aliás, quem prende o diabo não é Jesus. Quem prende o diabo é um anjo. Ele que se incumbe de fazer isso. Prendeu o dragão, a antiga serpente, amarrou por 1000 anos. E ele ficou preso por 1000 anos e depois será solto por um espaço de tempo. Então, durante esses 1000 anos em que Satanás estiver preso nesse abismo, estará ocorrendo o reino milenial. Correto? Então, isso é um de milênio. Satanás estará preso, não poderá tentar ninguém durante esse período de 1000 anos. Muito bem, essa é a preparação para o milênio. E o segundo e último subtópico nos fala: quem estará no milênio com Cristo? A igreja vai estar no milênio com Cristo? Não. A igreja já está no céu
em corpos glorificados, e quem vai estar no milênio são pessoas em corpos físicos. Então, versículo 4 do Apocalipse diz aqui: vi tronos assentados sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas, preste atenção, as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem vai viver e reinar com Cristo 1000 anos são aqueles que foram mortos durante a grande tribulação, especificamente. Esses sim vão reviver. E qual a função desses mártires que vão morrer durante a grande tribulação? Aqui está o versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. Mas qual será o papel deles nesse período? Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Eles terão um papel, então, de serem sacerdotes. Não que eles vão viver, não que eles vão estar tendo uma vida comum, uma vida material, uma vida secular, com as pessoas que chegaram vivas ao final da grande tribulação. Então, quem estará no milênio? Os salvos, ou seja, aqueles que escaparam, que não aceitaram o sinal da besta, esses conseguiram guardar a palavra de Deus e chegaram vivos ao final da grande tribulação, entram para reinar com Cristo 1000 anos. E aqueles que morreram por amor à palavra, foram decolados, eles vão ressuscitar, vão reviver e vão ser sacerdotes durante esse período e vão reinar com Cristo durante 1000 anos, numa função de sacerdote. Não como súditos, mas como sacerdotes durante o milênio. Ok? Então, nós fechamos aqui esse comentário dessa lição número 9, e você pode enviar a sua pergunta, pode fazer o seu questionamento, e nós enviaremos bases bíblicas para aquilo que nós aqui falamos nessa noite. Inscreva no nosso canal aí, para você receber os vídeos, e envie a sua pergunta, e nós teremos prazer em poder estar respondendo dentro da nossa capacidade aqui. Que Deus te abençoe, tenha uma excelente aula nesse domingo, e até a próxima lição número 10. Muito obrigado.